VMVTV, aliás, a gente tá aqui na VMVTV, você percebeu aqui, ó. O povo, aqui o Judá, nosso querido Judá, aquele que você já viu melhor no jogo de futebol, aquele que não fez gol nenhum, só estava pra fora. O cara é Gandula. O cara que era o Gandula de luxo, aqui é o Kenneth. Tudo bem aí, Kenneth? O que a gente tá vendo aí? O que tá rolando? É a programação do ar agora, é isso? Não, só pra aguardar o dribble. Fazer um climinha. Então tá. Aqui é a ilha de controle, é o painel onde o pessoal controla os programas que vão ao vivo na VMVTV, o Papo de Graça, o Dribate, Cabra Macho, né? A reunião de quarta-feira, o Caminho do Discípulo e muito mais. Então aqui é o monitor. E aqui a gente fica exatamente nessa posição em relação ao cenário ali, ó. Onde está o Rodrigo, a Cacau, o pessoal que daqui a pouco vai começar com o Dribate, que dentro de instantes entra no ar. Exatamente. Não é isso? Ao vivo, 2h30, de 2h30 até 3h30 da tarde, toda segunda e quinta ao vivo. Aí na terça, na quarta e na sexta são as reprises. Mas no mesmo horário também, bem antes do Papo de Graça, que começa às 15h30 pontualmente. Judá, você está cada vez mais famoso, mais conhecido, agora o pessoal já sabe que é o rosto do Judá. O pessoal pensava que o Judá era tipo o Lombardi, assim, o Caio falava o nome dele, mas ele não poderia aparecer, mas aqui tá a prova. E o Judá tá aí. Exatamente, galera, muito prazer, hein? Então tá bom, então a gente vai hoje acompanhar esses bastidores, esse esquema câmera de mão que já está se tornando comum no encontros aqui na VMVTV, e você vê que o Dribate acontece exatamente no mesmo lugar que a gente faz o Papo de Graça. A Braulia do Dribate já está preparando aqui. Braulia, ótimo. E aí? Tudo bem, Cacau? Tá preparando aí? Isso, aqui você vai ver o aqui. Eu vou buscar aqui. Mas vocês são muito mais chiques do que o Papo de Graça, hein? É só pra ser mais... É no iPad que você vê aqui as mensagens? Pra ficar mais leve, né? Pra gente não ter que ficar tão... E aí o debate, quando é ao vivo, depois é gravado. O que é ao vivo hoje se repete durante a semana, não é isso? Isso. Hoje a gente tem a gravação agora e aí amanhã já tem repetição às 2h30 da tarde. Então hoje na gravação que é ao vivo, as pessoas vão pedindo, vão mandando as perguntas, isso, você podem vai mandar interagindo. lá no chat, a gente vai respondendo algumas questões que já foram enviadas pra gente também antes, né? Por e-mail, e aí a gente tendo algumas coisinhas já vai lançando. E que e-mail que as pessoas podem mandar? É pro dribate@gmail.com. E tem muita pergunta complicada, assim? Não, assim, tem muita coisa, o mundo feminino ele é muito vasto, né? Então Pois é. tem coisa demais que é questionada, mas muita repetição também. Agora, eu já ouvi dizer que o Dribate tem uma característica que são todas falando ao mesmo tempo. Caramba, isso, né? É isso mesmo ou não? Nós somos comparadas aos gatos fedorentos, um programa português. Aí nós nos intitulamos agora de gatas cheirosas. Mas a gente fala bastante uma em cima da outra. Mas mesmo. um programa feminino que não tem um monte de mulher falando não é um programa Não, feminino. e até gostoso mesmo, Claro, né? Assim, a gente não perde a nossa personalidade, a qualidade da gente é essa também. Então tá bom, então não vou te atrapalhar não, você tá preparando aí, daqui a pouco a gente acompanha mais. Obrigado, tá? As câmeras já posicionadas aqui, nosso querido Jovem tá em todas, tá no futebol, tá no Papo de Graça, tá no Dribate, tá aí com sua simpatia, sempre, é isso. E daqui a pouco a gente começa. As meninas já estão ali tomando um cafezinho, nosso querido Thiago aí, ó, visual de verão, de bermudinha. Tudo bem? Beleza? Como é que tá? Vamos pro Dia das debate mulheres aí, né? Hoje é o dia das mulheres. Vai lá, então. Mais fácil fazer o debate ou o Papo de Graça? Os dois são muito bons, né? Não, mais Então- fácil ou mais difícil? A pergunta. Eu não quero responder essa pergunta. A gente já sabe a resposta. A gente já sabe. Mas você sabe que o difícil, o que eu ouço dos câmeras, que o difícil é saber em quem focalizar enquanto vocês estão falando que aqui. É assim, Dora? falam Não, isso muito, aí né? Cacau tá é dizendo intriga da oposição. É, não é bem sempre. assim, né? Não, de jeito nenhum. Agora eu tô vendo aqui que na mesa do debate tem Coca-Cola, tem papo de graça, a Pode gente fazer tem a uma propaganda, água aí. não. É Olha a muito propaganda. hormônio, a gente precisa de umas doses de cafeína extra, entendeu? Aham. Porque dribate, olha aí as espinhas, você tá lidando com hormônio verdadeiro. Antes Coca-Cola do que Judacola também, né? Vocês já viram Judacola? Eu soube, mas eu não ouvi. Diz que passou alguma coisa no papo de graça. É, mas deixa pra lá, melhor não repercutir, não. E Tem nada a você? ver com ajudar meu filho, não. Acho que não, acho que não. O que você vai dizer pra quem tá te vendo agora? Tanta gente. Olha, o dribate é uma alegria, tanto fazer quanto ouvir de lá, ver o retorno, ver o que Deus tem feito do lado de lá, o que Deus tem feito na nossa vida, apesar da gente, apesar de a gente ser assim, né, o que o Espírito Santo tem feito é Sabe que uma maravilhoso. característica comum dos programas da VMVTV, debate, papo de graça, tudo é que a gente participa, mas a gente sai melhor Sai do programa. Não é só uma extremamente. participação. Tem dia assim que você fala,
fala, nossa, não teve uma dessas situações, né, que a gente não passou. Semana passada, até em oração, a gente falou isso. Falei, Senhor, olha só, não teve uma que eu não passei, mas o Senhor já me deu vitória e vai dar para essas pessoas também. E a experiência nas situações que te dá, inclusive, embasamento para falar pro outro que, olha, já passei por isso. E eu acho que Deus vai preparando a gente, né? Atrás, aí você escuta, né? Tem uma pessoa que escreve e você fala, cara, eu já passei por isso, e a história foi assim, e comigo foi dessa forma. Tem alguma história que você se lembra, assim, que mais te marcou, que tocou mais? Eu sei que todo dia tem Não uma. lembra? Deixa eu te contar uma. Conta. Semana passada eu fui visitar o meu pai, que mora numa chácara, que tem 86 anos. Então ele tá aprendendo a mexer com a internet agora. E eu cheguei, ele falou, minha filha, como é que eu assisto o programa quando não tá passando? Ou seja, eu quero ver o que não está passando. Ele queria ver o on demand, né? Aí eu abri com ele. E aquele programa que você participa? Abri um X, qualquer um debate, e era o 22, aquele que começa com Braulio. Lembra que o Braulio entrou aqui? Aí a gente abriu lá e começou o programa. Ele achou isso. Mas minha filha, quem é ele? Você não falou que era só de mulher, mas foi tão engraçado. Essa mulher tá meio esquisita, né? Meio masculina. Né? E o mais bonitinho é assim, né? Ver o meu pai assistindo o debate de 86 anos. Mas o debate não é um programa só para mulheres, né? É apresentado por mulheres, Não, mas é um programa aliás, para todo mundo, né? os homens têm participado, a audiência masculina tem participado assim, Tem quase veementemente, sabia? super abundada das mulheres. Mas a dica é o seguinte também, o homem que participa entende um pouco mais a cabeça, o universo feminino, até para lidar com a mulher dele. Legal, com a mas era família. engraçado. Espera, né? Não, eu acho que sim, né? O cara que quer entender a mulher e se fecha no mundo dele, só ele, não para ouvir o que ela tem a dizer, no mínimo vai estar andando fora de É compasso. igual o cabra macho também, né? A mulherada fica assistindo cabra macho pra ver o que tá rolando, como é que pode fazer, como é que Semana são as passada a situações, como é gente que o homem- teve um que como é que o homem compartilhou vê. que ele tem aprendido muito mais como Marcos lidar. Blumenau, né? É o Marcos Acho que é Marcos. Blumenau que tem aprendido como lidar com a esposa. Foi O Enéas também, o Enéas deu um testemunhozinho lá na igreja, depois mandou um chatzinho falando que tem aprendido bastante. Aliás, eles têm dito que tem beijado mais na boca. Isso é interessante também, né? É, porque o significado do beijar na boca para mulher é diferente às vezes. Complicado, é diferente, né? mas bastante diferente. Não, o negócio é que o homem é complicado. O homem é homem. Mulher não, mulher é super Uma coisa básica, né? Não tem problema algum. Agora tem casais que participam também, marido e mulher assistindo juntos, os dois Já escrevem. teve relato, já teve relato de gente que estava assistindo junto De com a repente em esposa. crise, tentando se entender, um não entende o Isso. outro. Pô, a gente estava aqui agora, né, ouvindo vocês, aí deu pra gente dar uma... abrir um pouquinho mais a mente da gente, a gente está conversando mais um pouquinho sobre a nossa relação. Engraçado, a gente, engraçado foi quando a bem no gente começo. tinha, tô me lembrando aqui. Até eu tô A com gente pode dificuldade de começar a focar aqui em vocês. Eu não sei qual que é o foco aqui, mas vamos lá, vamos lá. Quando a gente, uma moça nos escreveu contando um assunto e tal, e a Adriana, a gente falou até e tal. Quando veio o cara, ligou, escreveu, vocês lembram disso? Lembro. Ó, não foi bem assim não, a história não é bem assim. Peraí, o cara contou. O marido A gente contou, a gente contou a história de uma Não, moça, que ela mandou um e-mail falando do a cara. respeito de um Ah, rapaz. tá, né? e o cara viu. Aí ele Ele foi viu e mandou. entrou Ó, a depois. história não foi bem essa não, entendeu? Tem É o meu bem lado, assim, meu tem lado o meu lado, é vocês têm que me diferente. escutar. Aí a Adriana falou, não, eu tô pela carta dela, agora se quiser mandar pra gente, pelo e-mail dela, se você quiser mandar pra gente, aí é outra história. Já não tem como adivinhar o que Que rola do outro lado. parte do que... do princípio do que a gente tá lendo é o fato. Eu acho que necessita de uma câmera maior, entendeu? Porque aí dá uma... Abrir aqui, ó. Aí não perde assim, essa coisa de ficar focando. O Braulio sugeriu, inclusive, num programa que fosse uma câmera de cima, olho de peixe, assim. Pegasse todo mundo, né? De repente é mais fácil assim também. Talvez Legal. ajudaria pro debate. E vocês são amigas há muito tempo? Vocês se conhecem há muito tempo? Vocês se conheceram no debate? Como é que é, Dora? Não, do grupo que eu sou, eu e Cacau. Aliás, a Cacau chegou na estação primeiro do que eu, Sou mais velha 2005. que a Cacau. 2004, né? que Eu você cheguei no começou. terceiro dia que o cabelo da Não, casa você começou em 2004. Eu comecei em 2005. Aqui, ó, eu pego todo mundo Depois aqui. a Ana e Karine, o bebezinho, que chegou ano passado né? em Brasília, né, Karine? Que você já estava acompanhando há um tempo antes, né? Mas e no debate foi realmente o que Tudo junto. ajudou com esse. Ele fica. A gente não tá acostumado com essa câmera aqui, sabe? Pegando tudo. O debate foi o que me
me trouxe pra vida delas. E você se A encontra... gente ainda tá analisando, né? Se tá valendo muito a pena ou não. Não tem mais opção. Não, mas eu Já- vi que vocês são bastante amigas, chegam juntas, estão aí. Isso é uma coisa que vai se formando, Olha, a gente às né? vezes almoça na Dora ou na Karine, né? Elas Que a só não Karine foram vem ainda na aqui. minha casa, porque é muito Você mora distante, longe? moro muito Não, na longe, minha aí elas também ficam... não, porque eu venho da escola pra cá, né? Então, Você dá aula, né? Você é professora, né? sou professora. Aliás, Aí eu venho- a vida, você é professora de quê? Matemática. Matemática? Matemática. De que série? Eu do ensino fundamental até... E aí você sai da escola, almoça e vem pra cá? É, tem dia que eu almoço. Tem dias que dá pra Tem dia que eu almoçar. almoço, tem dia que eu chego aqui, sem almoçar, eu vou almoçar depois. Mas E você, faz alguma outra coisa além Eu sou do- professora também. Também? É, de educação. Do quê? Na área de ensino especial, educação especial. Ah, que legal. E dá aula e vem pra cá? Aí não trabalho, não dou aula diretamente, eu trabalho com os professores que lidam com crianças surdas. Aham. E aí, terminando lá o horário, correndo pra cá. Karine é mais fácil que mora aqui na rua, né? É. Aí só dá um- Isso não quer dizer Chega muito atrasado. Bom, a gente, agora que a Cacau tá indo me buscar pelo pé, me dá uma Mas carona. eu vi que você mora aqui, a 3 casas, 4 casas aqui. É. E vem de carona de carro, é isso? É porque a gente vem de salto, né? Tribate é uma coisa assim, não. Não mostra agora! Tô vendo. Pois é, você vai ter que filmar depois com o meu salto, viu? Então a Cacau me dá uma carona, né, Cacau? E você, Dora? Eu tô fazendo doutorado. De quê? Em quê? Doutorado em como colher a rúcula da Ah, é um Esse é o meu doutorado. doutorado, porque eu sou professora aposentada. Ah, aposentada já. aham. E aí você mora perto daqui, né? É, a 7 quilômetros daqui, é pertinho. Aí a Dora, pra quem não sabe, é a mãe do famoso ali, ó. Judá. O famoso Judá. Não é isso? Aí fica tudo em família. Tudo em família. Então, assim, o meu problema com elas é que eu posso sair a qualquer hora pra qualquer lugar e elas nunca podem, entendeu? Ah. Qualquer noite, qualquer dia. Tô sempre livre pra sair. Elas têm que trabalhar, têm que cumprir horário. Sou Difícil, escravas né? do relógio, Elas né? são. Então tá bom. Ela se engana, ela se engana. Daqui a pouco começa, vocês vão pra lá, é isso? Vamos. Que horas são? 2h30 já? Começa. Nós estamos esperando a Adriana. Então a Adriana já tá vindo. A Adriana já tá vindo. Daqui a pouco o programa ao vivo, aí é o programa que vai reprisar durante E a assim, ao semana. contrário do Caio, que ele fala que ele tá, quando ele tá lá na frente, ele tá igual que ele tá no banheiro. É. Super à vontade. Eu, pelo menos, me dá um frio na barriga, responsabilidade. Você fica tensa de Eu entrar lá? fico. Fica mesmo? Sabe o que é, Flávia? A responsabilidade de a gente falar alguma coisa pra quem tá lá, porque a Claro. pessoa muito angustiada, né? E às vezes você pode falar, você tem muita responsabilidade pra falar aquilo, entendeu? Aham. Então você tem que pedir pra ser boca de Deus mesmo, pra Deus falar através de você e não deixar que você mesmo, porque tem hora que a gente fica com uma raiva, né? Principalmente da situação que a mulher tá vivendo, a gente toma as dores. se coloca no lugar, aí né? Você fala, cara, A gente já tem que passou parar. também, né, pela situação. E aí você mistura com a sua vivência, mas o camarada da outra não é o mesmo que passou por você, Claro. né? Porque tem muita coisa de relacionamento, muita coisa de filho, né? Aham. Que você já passou. Então a responsabilidade é muito grande, você tem que orar mesmo, pedir a Deus e A nossa jejuar. Adriana, gente. Chegou. Tudo bem? Pelo amor de Deus, isso é uma honra. Eu tava dizendo aqui pra elas. Acho que ele tá querendo dar um up na gente, de qualquer maneira. Tudo bem? Ai, Que bom acompanhar o mas que debate aqui, coisa viu? Eu nunca tinha boa. acompanhado, aliás, eu fiquei surpreso pela mesa, com Coca-Cola, com café. Ah, mas onde tem mulher, né? Um dia teremos uma mesa assim no Papo de Graça. Ou não. Ou não. Mas eu tô com dificuldade de focar elas aqui, ó. Elas estão falando, eu tô assim, ó. Porque a Adriana, Eu não sei que a quem Adriana fala. fala tudo, que a dificuldade só aumentou agora. Agora você vai ver A o que é bom pra dificuldade só todos. aumentou. As gatas cheirosas, entendeu? Eu não sei qual, vamos expulsar a gente da VMV O que é isso? É café, Adriana? Esse aqui é um cafezinho. É, precisamos. Maravilha. Café, trimedal, que a gripe não quer me largar, então uma coisa horrorosa. Então vou acompanhando Ai, mas vocês para não olha atrasar o que programa. coisa. Gente, vamos se comportar hoje, hein? O Flávio tá aqui. Vamos Então- fingir. A programação ao vivo na VMV TV tá no ar e daqui a pouco elas cortam pra entrar. Cadê? Você muda pra entrar no ar, é isso? Claro. Mas deixa eu ver aqui, peraí. Esse aqui é o sapato que ela tava, ó. Uma sandalinha havaiana. Agora, o de verdade. Agora é a produção. Tem camarim vocês aqui, não? Vocês têm camarim aqui, não? Temos? É o close da casa dela. Ah, Não dá tempo da gente trocar lá. maravilha. Então aqui os câmeras já postos. Nosso querido Thiago.
Oi. A galera ali na ilha de cortes, aqui, ó. Vamos focar aqui, ó. Tá meio fora de foco, mas aqui tem pouca luz, daqui a pouco foca. Mas tudo bem, você entende, né? A gente tá com aquela câmera de mão, que às vezes sai de foco mesmo. Tá tudo embaçado no seu monitor, mas é só o tempo da câmera achar o foco, isso já está acontecendo. E a gente já vai pegar a galera aqui para começar o programa. Daqui a pouquinho, em instantes, o Dribate aqui na Vem VTV. Eu vou ficar quieto aqui para não interferir no começo do programa. Aqui, ó. Olha aqui. E o papo já começa antes de entrar no ar. O Flávio ficou conversando com a gente, não deu tempo de pegar, peraí. Flávio, posso pegar? Vocês estão me culpando. Escava o coquinho? O microfone. Daqui a pouco o programa começa e eu vou ficar quieto aqui para não interferir. Mas o Flávio estava Deixa eu pegar aqui, ó. falar desse negócio aqui vai ficar extraordinário. Que nem. Sumiu, né? Eu quero. Pela primeira vez. Mas, gente, que legal. Carlinhos, você vai tomar, cara? Isso é tudo, então. Coca já tem, obrigada. Adriana, você agora? Tá conseguindo acompanhar aí? O Dribate. Hoje ao vivo, aí você manda a sua pergunta e tudo mais, e depois durante a semana repete. Você já acompanha aqui na Vem VTV? Daqui a pouquinho começa no ar. Eu vou esperar entrar no ar para você ver como é que é o esquema de entrar no ar. Até de noite você faz de noite reunião. Deixa eu acompanhar um pouco mais aqui, ó. Você tá com 2 dedos. E ela já se preparando, o Judá pegando o microfone aqui para Adriana. De quê? Que trabalha como papo de graça em relação às câmeras. Ali o jovem com a câmera móvel, o Rodrigo fica no meio, Eu não tô com ela, não. o Thiago fica na câmera 3 aqui. A Adriana acabou de me chamar para sentar com elas ali no Dribate. Ah, por favor. Eu não sei se fica bem um careca no meio das mulheres Vai aí, ficar maravilhoso. mas eu posso... Excesso de cabelo. Excesso de cabelo, né? Mas eu posso ir registrando o programa? Mas nós enquanto- temos, como diz os gatos fedorentos, mas temos um, como é que ele fala? Um debate... Debate de ideias. Não é debate? É. Debate de ideias? Não, são uma coisa assim, né? Discussão de ideias. Né? Gente, como é que tá a questão da Onde é que eu posso ficar aqui? repetição do programa? Posso ficar aqui, Dora? É todo dia 14h30, Antes não é? do papo de Antes graça. do papo de graça. 2h30, sempre passa 2h30 antes do papo de Todos graça. os dias? Não, é assim. O de segunda-feira Ó, passa eu terça aqui e no meio do quarta. debate, Se eu ó. estiver errando aí, vocês falem, tá? Segunda-feira, a real Deixa o é terça. microfone Aí, aqui, aí terça, Microfone do lado aqui pra... Aí na quinta é ao vivo. Daqui a pouco começa. Aí sexta passa... Uma sugestão Ah, uma sugestão pra mim? Pode ser aqui no programa? depois. Ah, é? Repetição? Sugestão, hein? Alguém falou que já está dormindo. Então vamos esperar aqui daqui a pouco entrando no ar o debate. E eu vou estar aqui, né? Vamos lá. O pessoal tá esperando só acabar a programação que tá no ar ali no monitor da Vem VTV, ó. Todo dia antes do papo de graça. Pra que na sequência o programa entra. Repete o quê? Mas repete o quê? Qual? Por exemplo, E aí, enquanto eu estiver aqui e a Adriana estiver falando, eu vou registrando alguns momentos pra gente ir acompanhando aqui no encontro, tá bom? Vamos lá. Eu também, foi o que eu entendi, mas não chequei ainda se é. É depois desse primeiro aí ou vai ficar? Na hora que o Rodriguinho entrar falando. E o programa vai começar. Vinheta já no ar. Eu acho que não, porque falta computador pro Fernando. Se não vai, não. O Fernando não veio. Tô brincando, vai ver. Graças a Deus. A rosa choque é a Ana, viu? Eu sou a vermelha. Olha, eu gosto de vermelho, eu gosto de azul, eu gosto de rosa. Às vezes Eu lilás. sinto você lilás. Lilás? Então a Dora é a rosinha. Não, isso mesmo. Só sobrou a rosa pra você. Vamos mandar fazer outra. Qual que é a tua cor, Dora? Eu gosto azul escuro, marrom. Eu não, aquela cor tá perfeita pra ela. Mas eu pensei a rosa por causa do meu cabelo lá. dúvida. Cabelo curtinho, a rosa primeiro. Elas estão discutindo quem é quem nas bonequinhas ali, ó. Eu tenho cabelo Quem é curtinho. quem? Que é a bonequinha? Que é a vinheta de abertura do debate. A Caris também pegou um monte de cabelo curtinho. Tem 5, 4, 3, 2, 1. É. Olá, tudo bom?
Nós estamos aqui para mais um debate hoje, felicíssimos, igual pinto no lixo, porque nós temos uma presença que nos honra totalmente, que é o Flávio, que está sempre com o Caio, com o Braulio. Né? Parece turista japonês, né? A câmerazinha aqui. Mas é que eu tô gravando o Encontros também, que é o meu programa aqui da VTV. Então tô fazendo os bastidores, já fiz o Papo de Graça, já fiz futebol. E tava devendo há muito tempo me cobrando. Choramos de rir, né, com aquele futebol. Foi ótimo. Então deixa eu só pedir licença pro Encontros para eu dar uma pausa aqui, que agora é o debate. E a gente continua já já nos bastidores aqui, tá? Tomar uma decisão e quero acertar. Agradeço pela deslocamento. Um abraço. É que o papai ia sempre Tanto acidentalmente, você começa é porque a se nunca tivesse deixado. Eu queria falar a respeito da greve dos professores, já que a gente vai falar de alguma coisa assim mais, que a gente tem vivido ali em relação à secretaria. Gente, um beijo grande, que Deus abençoe. Fica na paz, sem ansiedade. Nós já adentramos a eternidade. Amém. Um beijo para todos. Essa questão do ser homem. Em determinado momento do programa, a Cacau falou, o Flávio tem uma questão de ser homem. E eu fiquei com isso aqui, sabe? Não, faz isso eu queria não, entender Flávio, o que você foi, quis. não foi bem nessa, não foi com essa intenção, pelo amor de gente, eu estou vermelha. Pô, Nunca, jamais. é uma questão o fato de Não, ser. é a questão do ser homem, e não de você ser homem, entendeu? Pelo amor de Deus. Não complica. Eu adorei. Eu quero um amigo, mas não perco essa piada. Bom, esse é o fim do debate, tá acabando agora ali, Coisa ó. cristâmia. Então você acompanha algumas imagens, você viu que eu fui convidado a participar aqui da roda. Pra mim foi muito legal, viu? Fiquei muito feliz. É um clima bom de estar entre vocês aqui. Que bom, Flávio. E aí a gente vai aproveitar e dá pra gente conversar um pouquinho? Claro. É, você tá. Pode ser agora? Então a gente vai com câmeras ligadas. Pode todo mundo. Pode só deixa eu ficar mais perto aqui pra captar bem o áudio, porque essa câmera aqui pode ficar no canto aqui. Deixa eu vir pra cá. Quase que eu piso no celular. Acho que não. Adriana, você já teve alguma experiência assim de TV, de apresentar um programa? Isso é uma coisa nova pra você? Pega de surpresíssima, que meu marido falou, que você vai ter que fazer um programa, que não sei o que. Eu falei, que programa, pelo amor de Deus. E as primeiras gravações foram engraçadíssimas, porque a Dora me perguntava um negócio e eu não tinha experiência nenhuma. Nunca fiz isso na vida, né? Começamos quando? Quando foi o começo do programa? Foi julho. Não, Julho. Pois é. tudo isso já? Para uma pessoa que viveu meio Mas você é século. pastora, então você tinha essa, pelo menos a coisa de falar com as pessoas. Não, isso, de isso falar é uma coisa... pregando. Agora, Flávio, se eu te disser que eu era tímida o bastante para não puxar a cordinha do ônibus. É mesmo. Porque Nem eu podia acredito. não fazer o barulho. Não precisa falar. O quê? Fala de novo, que essa nem eu acreditei. Ué, mas vocês não sabiam dessa? Não. Pois é, eu não puxava. Aí eu tinha que parar assim, quer dizer, o ônibus passava, eu ficava, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, eu vou ter que Alguém puxar essa paga corda. pra Aí, porque uma vez eu puxei e não fez barulho. Aí eu fiquei no vácuo. Aí aquilo pra mim era um mico desgraçado. Você vê que o tímido sofre, né? Eu sei como é isso. Problema. Depois, eu fui me libertando em Cristo Jesus. Acho que para desespero de todos, eu fui realmente, aconteceu uma Mas libertação. isso é recente? Essa coisa do ônibus? Não, pra mim tudo é recente porque eu sou eu mesma, entendeu? Mas eu tinha 15 anos. Agora eu só tô com 55, mas tudo aconteceu ontem. Não, mas a vida inteira, depois de mais velho e tudo. E... Só foi mudando. Não, foi. Os focos das coisas. É, mas quando você tem filho e que você também começa a defender o interesse dos seus filhos, você começa, e vem a maturidade, mas o fator Jesus na minha vida foi imprescindível para eu saber que todo mundo farinha do mesmo saco. E que você não precisa ter medo do seu semelhante, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? E cada um, e você tendo esse olhar de misericórdia,
Eu acho que o tímido recuperado tem uma grande vantagem, porque ele é naturalmente misericordioso e não gosta que ninguém passe por situações que o constrangem, né? Então, mas aí eu fui 20 anos pastora na URCA, na comunidade cristã El Shaddai. Já não era mais tímida? Já tinha perdido a timidez? Para pregar nunca tive timidez. Para pregar não? Não, nunca. O negócio que a primeira vez que eu preguei foi um negócio que começou a ficar um bolão na minha garganta, que se eu não falasse parecia que meu coração ia explodir. E era numa reunião comum e eu comecei e dali foi porque eu tinha uma compreensão da palavra começou, de Deus. Não foi um plano, você pastora um dia, não? Que nada, inclusive, a gente fala igreja da URCA, porque lá nem tinha nome na porta, nem tinha nada, porque a gente já tinha esse pânico desse gueto igrejal, evangélico e tudo mais. Até porque a pastora que eu auxiliava lá, ela veio da igreja católica. Quando Deus falou o coração dela, quem enviarei? Aí ela, dentro da igreja católica, começou a pregar o evangelho vivo, até que, depois de alguns anos, ela foi expulsa pelo padre, claro, que enfrentaram ela. Então, esse pessoal todo que estava sendo ensinado por ela, que eram de origem católica, ficaram com a gente. E eu tive que desaprender também um pouco a maneira de falar, para não ofender aquelas pessoazinhas católicas que precisavam só da mensagem de Jesus, porque é só o que o católico, o que o evangélico, o que o espírita precisa é da mensagem de Jesus, única e simplesmente. Mas eu nunca fui dessa coisa de liturgia, dar recado, horrível, dar recado, e falar, gente, a gente tem que pagar o tempo também, não. Então eu entrava e saía e pregava o evangelho e ó. Agora, você é a esposa de um cara que tem 1 milhão de pessoas querendo chegar perto, que escrevem, que ligam. É fácil ser mulher do Caio Fábio? Ser mulher do Caio Fábio não só é fácil, como é Delicioso. Eu não vou fazer propaganda aqui, entendeu? Porque tem pessoas de coraçãozinho muito apertado. Né? Mas não tem essa complicação, meu Deus do céu. Primeiro porque eu sempre o admirei e todo mundo ficou espantado porque eu fiz questão que ele celebrasse o nosso casamento. E ele falou, você vai ter que explicar essa história, porque lá na igreja, todo mundo conhecia minha admiração e eu citava tanto porque a minha cabecinha sempre funcionou muito parecido com a dele, né? Que ninguém leve como uma coisa, mas o que eu posso fazer? Essa é a verdade. Então, A gente tem uma pausa aqui que o pessoal tá arrumando as cadeiras aí e hoje vai ter o cabra-macho ali, ó. Mas se eles puderem esperar só um pouquinho, pra gente não fazer tanto barulho no papo aqui, mas vamos lá. Então, aí lá o pessoal da igreja achava que eu era muito nova para continuar sozinha e eles queriam me casar à força. E eu, pelo amor de Deus, não estava pensando nisso, não estava com a cabeça nisso, não estava nada nisso. Mas a encheção de saco era tão grande que eu dizia para todos eles, olha gente, o negócio é o seguinte, se Deus me der um marido que eu ainda tenha que seja um marido que preencha assim, como um marido deve ser, né? Mesmo com todas as suas limitações debaixo do sol, mas o melhor que puder ser debaixo do sol, só o Caio Fábio vai me casar. Por quê? Para ser um fator de complicação, não de facilitação, né? Porque eu citava ele muito nas pregações. Então eu citava tanto que já de vergonha de citá-lo tanto, eu dizia, como diz o nunca sais louvado pastor Caio Fábio, para dar uma vaselina melhor no que eu ia falar. Quando eu conheci, a gente começou a namorar, não foi surpresa nenhuma pro meu pessoal. E eles já sabiam que eu ia cumprir. Bom, eu não podia fazer nada se Deus me deu 2 em 1. Né? O pastor e o marido já. E fora isso, que dá uma raiva danada nos outros pastores, mas juro pra vocês que não é pra dar raiva não, sabe? É a sinceridade do meu coração. Eu não ia querer nenhum panaca falando qualquer besteira. Simples assim. Simples assim. E eu tô nessa lida, né? Eu tô com 55 anos, eu prego o evangelho desde os 18. Então eu sei como, quando você fala alguma coisa que atinge a pessoa, como as pessoas ficam ligadas a você, né? Elas fazem essa... Até que a gente vai podendo dizer, não, olha, pega na mão de Jesus e vai, porque aqui e tal. Então eu compreendo, isso tudo é muito fácil, muito tranquilo. E o Caio é um cara muito sensato.
E ele sabe separar perfeitamente, ele bota o machado na raiz ali, o nosso momento é o nosso momento e tudo mais. E ele não casou com uma pastora de jeito nenhum. Eu é que tive a vantagem de casar com tudo, com pastor. Que legal, mas a gente fica feliz de conviver com vocês, eu acho que... E a relação de vocês é muito legal, mesmo para quem, como eu, está acompanhando daqui, eu não estou convivendo dentro da casa de vocês, mas já é inspiração pra gente, a maneira como vocês lidam um com o outro, a maneira como o Caio fala, não há um papo de graça que ele não fala de você, que ele não te cita em alguma situação. E é muito legal ver esse amor, né, que já era de um jeito distante, de outra maneira cultivado, era uma admiração, mas como isso se transformou nesse amor que é tão legal e inspira tanta gente, né? Parabéns, viu? Obrigada. Só queria dizer que realmente a gente tem até várias alianças, estão até agora indo lá para o concerto, para dar uma... Porque eu disse para ele assim, poxa, parece que a vida inteira a gente nasceu junto, a gente nunca teve separado. A gente não consegue ver como é que a gente viveu antes, sem um sem o outro. Mas a gente sabe das coisas de Deus e a gente sabe que em qualquer momento, e olha que eu transitava assim, uma vez fui na Vindia, ele estava sozinho subindo o elevador, disseram, vai lá com o reverendo. Eu falei, não, o reverendo está cansado, deixa o reverendo subir sozinho. Então, quer dizer, foi no momento certo que Deus nos colocou juntos. Né? E eu louvo a Deus por isso. Isso tem a ver com a paciência também, né, Adriana? No Dribate, a gente falou hoje sobre a necessidade das pessoas andarem em confiança, na quietude, sabendo que Deus se antecipa. Quando você tem muita confiança em Deus, vai aparecer de alguma forma nessa sua calma, na tranquilidade, na falta de ansiedade. Até porque se você fosse na onda do povo lá, arrume o marido, certamente você estaria infeliz agora. Não ia ter jeito. Pois é. Pois é, graças a Deus eu já tinha um lastro do Evangelho para me proteger dessa pressão. Né? Isso é que a gente aqui fica dizendo para todo mundo. Tenha isso dentro do coração, a palavra de Deus como lastro, né? Como caminho mesmo para você seguir. Que essa pressão é uma pressão que acontece muito nas igrejas. As mulheres viúvas, ou as mulheres separadas, ou as que vão ficando solteiras, tem essa pressão de arrumar o marido, e aí eles tem os membros da igreja. Eu vi isso acontecer com uma pessoa da minha família, que era jovem ainda, com 20 e pouquinhos anos, arrumou um marido da igreja ali, por pressão mesmo, famílias se conheciam. E foi uma história difícil, o cara não foi legal, ela sofreu muito, se separaram, depois de muito tempo voltaram e estão tentando reconstruir, mas a coisa é muito difícil quando fica essa pressão, inclusive depois da separação. Não se separa porque ele é do Senhor, porque foi o Senhor que os uniu e o Senhor... E fica aquela coisa na cabeça muito difícil de levar. As pessoas caem num buraco horrível e depois para dizer que não é do Senhor. Né? Que não teve... não fui eu que não tive fé. Eu falei, não, é tudo pressão e a gente não deve admitir essa pressão e sim a sabedoria da palavra na vida da gente, né? Legal. Adriana, meninas, muito obrigado. Queridíssimo, ó. Obrigado, viu? Obrigada por tudo, que Deus te abençoe, que Ele retribua em toda a graça para sua família e para você. Obrigado. É um cara tão legal e a gente está muito feliz de ter você conosco. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado você também que nos acompanhou nesses bastidores aqui do Dribate todos os dias, né, na VMVTV. Ao vivo é na segunda-feira. Nunca aos domingos. Somente às segundas, terças, quartas, quintas, sextas. É a piada do português. Quer ouvir? Quero ouvir. Conta, pra gente encerrar o encontro. Encontros, volta na semana que vem, terça-feira ao vivo, depois repetição nos horários variados da VMVTV, e a gente encerra com a piada do português. Vamos lá. Depois eu mato você, Carlinhos. Mas a piada do português é simples, é mais ou menos assim. Em Portugal chegou um filme chamado Nunca aos Domingos. Aí, com essa coisa de sempre traduzir, os portugueses botaram somente as segundas, terças, quartas, quintas, sextas e sábados. Imagina o letreiro. Beijo pra vocês.